Irmãos, abra, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Amém? Todos de pé, reverência à palavra. Se atentamente, Deuteronômio 28, 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Como é que você tem que ouvir? Atentamente. A palavra atentamente quer dizer o quê? Ouvindo e pronto para atender. Amém? Quer dizer, de outra forma, eu sou apenas um ouvinte, mas não sou uma pessoa que atende ao chamado. E Ele está chamando você. Quem crê que Deus está te chamando hoje? Amém. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão. Quem crê diz amém? E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Qual é o tempo que Deus vai te constituir povo santo? Só quando você guardar e cumprir os mandamentos. Tem um tempo da nossa meninice espiritual que nós só ouvimos, mas quando nós guardamos o que ouvimos e cumprimos o que ouvimos, o Senhor nos separa como povo santo. Amém? E aí diz: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Quando? Diga, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e para que mais? Cumprir. Não é só guardar, tem que cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí ele vai falar de maldição, não mais de bênção, e diz: maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto compreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma, até que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com crestamento e ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti até que sejam destruídos.
O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles. E serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Amém. Então, até aqui tá bom, né? Se eu for esticar mais na maldição, que coisa, hein? Pesado, né? Até aqui tá bom. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração, me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos com a mão sobre a Bíblia. Isso. Fecha os teus olhos, fica em pé ainda. Prepara o teu espírito. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno. O tempo sempre de Deus, quando Ele chama a atenção para a nossa vida, para a nossa salvação, para o estabelecimento da sua glória, para estabelecer o seu projeto na nossa vida, o tempo sempre será presente. Amém? Deus não vai falar ao nosso benefício, para a nossa salvação, para o nosso resgate, de uma forma futura, porque Ele sabe muito bem que os dias são maus. Ele sabe muito bem a necessidade, embora nós muitas vezes negligenciemos, mas Deus sabe a necessidade que urge a nossa vida todos os dias. É urgente a nossa conversão, amém? É urgente o estabelecimento do projeto de Deus na nossa vida. Nós temos o costume de postergarmos muitas coisas, não é verdade, pessoal? Sempre a gente deixa aquela dieta para segunda-feira, sempre a gente coloca a ideia, né, de nos casarmos para um plano futuro, quando alcançarmos isso e aquilo outro, não é assim? Sempre a gente está postergando as coisas. Há coisas que fazem sentido de terem o seu tempo, até porque a Bíblia fala que tudo tem o seu tempo. Mas se há uma coisa que não há tempo para perder, é a alma, amém? A nossa alma não pode perder tempo. A nossa salvação não pode ser deixada para depois. Então, nós temos que aprender que há uma palavra que é fundamental para que nós possamos nos desvencilhar dessa coisa humana, dessa visão humana, humanística, de que tudo pode ser deixado para depois ou para a última hora. Até posso falar uma visão brasileira. Nós sempre deixamos para a última hora as coisas que têm que ser feitas logo, né? Vai ter algo que nós sempre achamos que temos que fazer, mas não, dá tempo, vamos deixar o último momento. É o encontro com Deus, né? Por exemplo. Não, eu me inscrevo na última semana. Sempre nós deixamos para a última hora as coisas que nós devemos priorizar. Gente, em tudo o que nós temos que priorizar na vida, lá na primeira escala está o reino de Deus e a sua justiça. Porque quando eu priorizo o reino de Deus e a sua justiça, a Bíblia diz que todas as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Então eu tenho que aprender que a palavra obediência ao chamado e prontidão ao chamado devem ser corriqueiras na nossa vida, devem fazer parte do nosso contexto, devem fazer parte do nosso alicerce. Nós não podemos nos afastar nem da palavra obediência e nem da palavra prontidão. Temos que ser prontos a ouvir, temos que ser tardios no falar, mas temos que ser obedientes no agir. Amém? Então, aqui no livro de Deuteronômio, escrito por Moisés, nós sabemos que Deus, ele é exaltado, e ele nos exalta quando nós estamos prontos, prontificados. Talvez você veio hoje aqui dizendo: eu ainda não estou pronto. Isso é um mau negócio. Quando você se aproxima do único que pode te dar o benefício, e você diz para esse alguém que você não está pronto, você está rejeitando todo o benefício que esse alguém tem para te dar. Quem entende isso? Por exemplo, você vai até um gerente de um banco e você vai atrás de um empréstimo, seja ele qual for. Você precisa desse empréstimo. O gerente é a única pessoa que pode te beneficiar. Em vez de ele dizer agora não, você chega lá e diz: não estou pronto para receber.
Já pensou essa situação? Você chega numa situação de desemprego e você chega para alguém, para uma pessoa, um empresário que quer lhe contratar, e você diz: ainda não estou pronto para trabalhar. Já pensou nessa situação? Que terrível. Ora, pastor, isso é loucura. Eu jamais chegaria à pessoa que vai me empregar e diria que eu não estou pronto, até porque eu preciso do emprego. Eu jamais diria a uma pessoa que vai me dar uma bolsa de estudo que eu não estou pronto para estudar, porque eu vou perder a bolsa. Eu jamais vou dizer ao gerente que vai me emprestar um dinheiro a juro perdido, a um juro tipo Banco do Nordeste, eu jamais vou dizer para ele: não me dê agora, porque eu não estou pronto para receber. Ninguém arriscaria perder a sua bênção, sim ou não? Sim ou não? É ou não é verdade que eu estou falando? Ou você faria essa loucura? Claro que não. No entanto, quando a gente vem na igreja, a gente vem com o pé assim, ó. Quem está entendendo? A gente vem com o pé atrás. E na nossa cabeça, na nossa mente, a gente já vem pronto para dizer para Deus: não estou pronto ainda, Senhor. Não estou pronto para receber o teu favor. Não estou pronto para receber a tua graça. Não estou pronto para receber a tua misericórdia. Não estou pronto para receber a tua salvação, a tua cura, o teu milagre, a tua restauração, a tua luz, a tua palavra, o teu espírito. Não estou pronto. Não é o meu momento ainda. Espera mais um pouco. Irmãos, o grande pecado do homem é a rejeição ao único que é digno de receber a honra e a glória. Amém ou não amém? Aquele que pode te favorecer, você rejeita, você esnoba, você muitas vezes diz: olha, eu poderia virar a cidade de ponta cabeça para me divertir num show, para me divertir numa festa, mas eu jamais andaria de um bairro para outro, de um local para outro, de uma cidade para um município qualquer, para adorar a Deus, para ir a um culto. Entende isso? Então muitas vezes as pessoas não têm no seu coração, não carregam consigo a importância que é ouvir e praticar a vontade de Deus, ouvir e obedecer o projeto de Deus para a sua vida. E aí, quem bebe, continua bebendo, quem fuma, continua fumando, quem se prostitui, continua se prostituindo, quem adultera, continua adulterando, quem mente, continua mentindo, quem é negligente, continua sendo o quê? Negligente. Quem é frio na fé, continua frio. A pessoa continua tendo o mesmo comportamento, a mesma estrutura espiritual, o mesmo, digamos assim, a mesma frieza relacional que ela sempre tem em seus momentos onde ela não valoriza coisas ou pessoas. Assim ela quer tratar com Deus. Pois bem, a Bíblia diz, diga assim, a Bíblia diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado. Você está disposto a ter cuidado? A ouvir atentamente, ter cuidado? De guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno. A ordem é hoje. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quem quer ser exaltado, levanta a mão. Quem está cansado de ser humilhado? Às vezes, sabe, você está cansado, está baqueado já de tanto passar por humilhações. Mas, irmão, o motivo que uma pessoa passa por isso é porque ela ainda não tem ouvido e não tem colocado na prioridade as coisas de Deus. Porque quando a gente prioriza Deus, Deus nos exalta. A Bíblia diz que a Ele cabe exaltar ou derrubar. Ele que exalta todas as coisas, Ele que tem a chave, Ele que tem a resposta. Às vezes você deposita em alguém, em uma pessoa, o seu futuro. Você, mulher, acha que o seu marido tem a chave do seu futuro. Você, rapaz, acha que aquela moça que você ama tem a chave do seu futuro. Você, filho, acha que os seus pais têm a chave do seu futuro. Mas na verdade, seus pais, sua mulher, seu marido, seus filhos dependem de Deus. Todos nós dependemos do Senhor.
E é por isso que aí, abra por favor a carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, por favor, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Vamos ler. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade, diga humildade, uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos. Quem sabia disso? Se você se aproxima de Deus com orgulho, você não vai ganhar nada. Deus, ele resiste àqueles que são orgulhosos, mas a Bíblia diz, mas concede graça aos humildes. Quem quer a graça de Deus? O que é a graça, pastor? É o favor que você e eu não merecemos, mas Deus quer dar. Ele está aqui para te dar a salvação, Ele está aqui para te dar a bênção, Ele está aqui para te transformar, para te regenerar, para te restaurar. Mas essa graça depende da humildade do teu coração e não da soberba dele. Vamos lá. Sendo assim, verso 6, o que a Bíblia diz? Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quem crê assim? Sede o quê? Ou sensatos. Sede sensatos e o quê? Vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Quem sabia disso? Pastor, então eu tenho que vigiar, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser sensato? Sim, porque o diabo está ao redor procurando devorar a sua vida, destruir a sua família, destruir o seu casamento, acabar com as suas bênçãos, enterrar os seus sonhos, destruir os seus projetos. Aí a Bíblia diz, resisti-lhe, permanecendo firmes na fé. Amém? Como é que eu faço para resistir o diabo? Permanecendo firme. Mas pastor, são tantas as provações, dificuldades, são tantos os problemas, que eu, em vez de avançar, eu tenho o quê? Recuado. Em vez de eu avançar, eu tenho recuado. A tristeza me abate a alma, a angústia me abate a alma, o sofrimento, as doenças, os problemas financeiros, o problema conjugal, o problema com o filho me abate a alma. Querido, eu quero me solidarizar com você hoje. Todos nós podemos nos abater. Recentemente um pastor me perguntou se pastores podem sentir depressão. Eu disse, eu já senti várias. Por que eu já senti várias? Porque eu sou carne e osso. Quem entende isso? Eu tenho emoções. Quem tem emoções aqui? Mas olha o que a Bíblia diz. Resisti-lhe, permanecendo como? Firmes na fé. Eu posso passar por dificuldade, eu posso passar pelas provações, eu posso sofrer, chorar. É fato que o homem, o ser humano, tem emoção, tem sentimento. Quando sofre uma desilusão, um desafeto, uma desordem qualquer na vida, é fato que isso derruba a pessoa, deixa ela realmente assim no chão. Quem já sentiu isso? Não é? Não é mole, irmão. Não é mole. E às vezes as pessoas que estão do seu lado não entendem isso. Às vezes a pessoa está do seu lado, ela não percebe o tamanho do buraco que está dentro do seu coração, sim ou não? Ela não percebe o tamanho da dificuldade que você está sentindo dentro de você. E ela nem é solidária. Há irmãos que são super crentes e dizem assim, mas você não pode passar por isso. Você é crente, você é cristão. Eu já vi pastores pregando assim, você tem que vencer isso aí, tirar de letra, rapaz. Não é desse jeito não, ó, levanta essa cabeça, dá um chute no pinico e pronto. Não é assim, meu irmão. Existem muitas coisas envolvidas em tudo isso.
Além do problema familiar, do problema emocional, do problema financeiro, a Bíblia diz que existe o diabo ao seu redor, buscando devorar sua alma, destruir o seu casamento, a sua família, apagar com os seus sonhos. Então, existe um problema que é espiritual. Quem concorda comigo? Não é só humano, não é só emocional, é um problema também espiritual. Eu tenho que ter uma leitura do problema. Eu tenho que fazer uma leitura do problema e perceber o que está por trás daquela enfermidade, o que está por trás daquela depressão, daquele choro, o que está por trás daquele desânimo, o que está por trás daquele recuo, daquele distanciamento, daquela frieza sexual que abateu o cônjuge. O que está por trás de tudo isso não é somente os devaneios da vida, as desilusões, os acontecimentos, não. Existe uma força também espiritual colaborando ao seu redor para que você entre em autodepressão, para que você não confie mais na sua força em Cristo. Amém? Que você não coagune da ideia de que com Deus você pode mais, que você pode vencer, que o casamento pode dar certo, sim, apesar de que tudo está dando errado, apesar de que todas as coisas mostram que nada vai dar certo. Mas quando nós ouvimos atentamente a voz do Senhor, atentamente, diga, e cuidamos de guardar todos os seus mandamentos, a Bíblia diz: o Senhor te exaltará. Amém? Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, a Bíblia diz que você não vai correr atrás, mas virão sobre ti e alcançarão todas essas bênçãos. Tudo que está descrito aqui do versículo 3 até o versículo 14 vai te alcançar. Você vai ver com os teus olhos, porque não é promessa de um homem, mas é promessa do Deus vivo. Deus, quando revelou isso a Moisés, Moisés estava sofrendo ataques. Ele não estava com a vida boa. Ele estava no meio de um deserto. Ele estava no meio de um povo que procurava o seu próprio mal, que o criticava, que o perseguia, que queria matá-lo por vezes, que o rejeitava como líder. E no meio de todas essas coisas, Deus revela a Moisés, Deus revela e diz: olha, se você ouvir atentamente a minha voz, guardar os meus mandamentos, se você cuidar de guardar cada coisa que eu estou te dizendo, eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar. Quem vai exaltar? Diga: Deus. Eu não sei o tempo, irmão. Eu não sei o tempo que você está sofrendo. Eu não sei o tempo que você tem passado. Às vezes dentro de um quarto escuro, chorando. Porque tem gente que realmente tem sofrido muito. Mas eu quero falar para você que Deus está aqui agora para te dar a mão. Amém ou não? Deus está aqui para estender a mão para você e para te puxar no meio dessa situação. Ora, Pedro estava lá afundando naquele mar. E a Bíblia diz que quando ele afundava, Jesus lhe estendeu a sua mão e o puxou. E tem um hino que a gente canta e diz assim: quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão, para quem? Diga: para mim, porque a mão dele está estendida para você. A mão dele está estendida para você. Mas para você que guarda, para você que cumpre, para você que está disposto, versículo 13, diga: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para o guardar e cumprir. Amém? O povo de Israel
estava passando muita dificuldade. Muita. Quem aqui tem passado por desemprego? Levanta a mão. Quem tem passado por problemas financeiros? Às vezes as contas são maiores do que a condição, né? Acontece ou não? E às vezes você entra num parafuso. E às vezes você se agonia com isso. Sabe, irmãos? Eu não conto as vezes que eu tive que passar por esse tipo de situação. E às vezes a igreja passa, vez por outra, e a gente fica meio que querendo perder o rumo, querendo soltar o leme. Aí o Senhor diz: não, porque eu vou te exaltar. Amém? Resistir. A Bíblia diz: resistir o diabo. Você tem que resistir. Versículo 9 diz: resistir-lhe permanecendo firmes na fé, conscientes, porque Deus não quer fazer nada na nossa inconsciência. Amém ou não? Ora, aí na carta de 1 Pedro 5, verso 9, quando ele diz resistir e permanecer firme na fé, ele está dizendo a você: não recue, não se dobre a Baal, não se dobre ao diabo, não se dobre à tristeza, à angústia, não se dobre, não baixe sua cabeça. Eu sei que é duro, eu sei que está difícil, mas não se dobre. O diabo está ao teu redor tentando destruir você. Não é momento de você desanimar, não é momento de você recuar, não é momento de você esfriar, é momento de você avançar, é momento de você reconstruir, é momento de você restaurar, renovar-se, é momento de você sair das trevas para a luz, de você se lançar aos pés do Senhor, como fez Maria. Diante de todas as situações, Deus exaltou a quem se lançou aos seus pés. Jesus disse: ela escolheu a melhor parte. Sabe, irmão, nós temos que aprender nos pequenos exemplos que a Bíblia nos traz, que nós podemos vencer as grandes coisas da vida. Amém? Veja, abra aí, por favor, em Efésios capítulo 1. Perdão, ainda antes de Efésios 1, segura aí. Vamos terminar o 9 que eu não terminei. Diz assim: resistir e permanecendo firmes na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão o quê? Atravessando os mesmos? Diga, sofrimentos. Quem está entendendo isso? Olha para mim. Isso aqui como é o nome? Essa bolinha bem aqui. É? Por que você está olhando para ele agora? Olhe em volta, por favor. Olhe em volta, olhe para trás. Olhe. Diga assim: o irmão também está, né? Pode dizer, vai. O irmão disfarça, mas está também, né? Todos nós passamos pelos mesmos sofrimentos. Todos nós. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e todos necessitam da glória de Deus. Aqui não tem nenhum, nem eu, nem você, que estejamos livres das dificuldades, que estejamos livres das enfermidades, que estejamos livres dos problemas financeiros. Não, mas em tudo isso a Bíblia diz: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pastor, isso quer dizer que tudo vai se resolver? Eu não sei, mas pela fé eu não vou recuar, eu não vou dar lugar ao diabo, eu não vou dar lugar ao desespero, eu não vou me autodeprimir. Eu vou continuar crendo que Deus vai exaltar, eu vou continuar crendo que Deus tem a resposta, eu vou continuar crendo que Ele é o Salvador, eu vou continuar crendo que Ele vai fazer com que os meus inimigos fujam da minha presença por 7 caminhos. Porque se eu não crer, em vez de eu ser abençoado, eu vou viver em maldições.
Sabe, a falta de fé, diga a falta de fé, é um condutor de maldições. Quando eu deixo de crer e eu começo a recuar, a Bíblia diz lá em Hebreus 10 que Deus não tem prazer em nós quando nós recuamos. E aí sabe o que acontece, amado? Vem maldição. Em vez de eu trazer para mim a bênção, em vez da bênção correr atrás de mim, eu começo a perceber que as coisas tudo vão dando errado. É o filho que adoece, é o problema financeiro que aumenta. Por quê? Porque simplesmente eu puxei as rédeas, parei e comecei a voltar pelo caminho por onde eu não deveria voltar. Não é porque você tem problemas que você tem o direito de deixar o Salvador. Não é porque você tem problemas que você tem direito de não crer mais em Deus. Porque todos têm problemas. Amém? E é por isso que aqui na carta aos Éfesos está sendo bem dito, irmãos, resisti-lhe, resista o diabo, permanecendo o quê? Firme na fé, consciente de que tem irmãos no mundo todo atravessando os mesmos problemas, os mesmos sofrimentos. Você acha que está sofrendo? Vai morar lá na Síria agora. Vai morar no Cazaquistão. Vai morar naqueles países que estão recebendo agora bombardeios. Vai morar em lugares onde estão sendo lançados sobre o povo armas químicas. Vá, veja pessoas morrendo ali, sendo dilaceradas. E você diz, pessoas que perdem 20 parentes num dia só. A gente se acaba quando perde um. A gente falta pouco não viver mais, sim ou não? A gente fica acabado por dentro e por fora quando a gente perde um parente. Imagine uma pessoa perder 24 pessoas, como eu vi um rapaz da Síria falando, 24 familiares morreram no dia do ataque agora de arma química. 24 familiares dele, inclusive 2 filhos gêmeos. 2 filhos gêmeos. E ele segurava as crianças ainda vivas aqui nos braços, elas estavam morrendo nos seus braços. Isso é triste, irmão. Tem gente sofrendo no mundo todo. Pastor, lá em casa de vez em quando a gente não tem nem carne para comer. Vai morar na Somália, nos países da África, vai ver que lá eles há dias e dias não têm nada, não é só carne não, eles não têm coisa nenhuma e nem água para tomar banho e beber. Nós temos que pensar, irmãos, que somos pessoas muitas vezes arrogantes e maldizentes, porque falamos e reclamamos de barriga cheia. Sim ou não? E eu não estou fazendo uma apologia para você olhar para o mais gordo para se sentir mais magro, ou olhar para o mais pobre para se sentir menos pobre. Não, eu estou só tentando lhe dizer que Deus pode exaltar aquele que ouvir a sua voz. No tempo certo. Você pode perguntar para mim, pastor, qual será? Eu não sei, mas é importante que hoje você esteja disposto a cumprir, ouvir e cumprir a voz de Deus. Israel passava por problemas financeiros de uma ordem tal que eles não tinham nada mais para comer. Estava difícil. E aí, no meio de dificuldades, Deus manda levantar uma oferta. Imagina isso? No meio do aperto, Deus manda levantar uma oferta. Abra aí, por favor, em Deuteronômio. Perdão. 2 Crônicas. 2 Crônicas. Amém? Capítulo 31. Eles haviam celebrado a Páscoa e haviam começado a tomar atitudes que realmente abriam a bênção para eles.
Deixa eu explicar algumas delas. Primeira coisa, diga, abriram o templo. Segunda coisa, destruíram os deuses de pau, pedra e gesso, tiraram a idolatria. Terceira coisa, purificaram o templo. A quarta coisa, estabeleceram cultos a Deus. Tem gente que não estabelece um culto doméstico em casa, com sua família, e não quer ir ao culto na igreja na semana, mas eles estabeleceram um culto a Deus. Você não veio aqui, sabe, participar de um culto, você veio aqui prestar um culto, amém? E eles estabeleceram um culto a Deus, fizeram a celebração da Páscoa, começaram a voltar ao princípio, à raiz, começaram a manifestar uma fé em Deus. E aí, versículo de número, capítulo 31, versículo 2 diz: estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério. Os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova, das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Grife, por favor, isso no versículo 4. Diga, todos em voz alta. Além disso, mais uma vez, além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que, diga bem alto, que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Falava isso hoje com o Fabrício, né, Fabrício? Às vezes a pessoa diz, poxa, eu não vou lá para a igreja para dar dinheiro a pastor. Irmão, se você não quer dar ao sacerdote e ao levita, que trabalha na obra, como que você vai poder ter uma igreja para cultuar? É ou não é verdade? Então, nós não podemos fugir, é bíblico a manutenção dos sacerdotes e dos levitas. Quisera eu ter condição de manter todos os levitas da casa de Deus para cultuarem o Senhor manhã, tarde e noite, apresentando sacrifícios ao Senhor. Que coisa linda, hein? Hein? Até tu, assim, né? Pensou já? Dedicando 100% a Deus? Ia ser muita honra, muita glória, né? Vocês iam cantar, já ia sair em faísca da boca. É ou não é, pessoal? O pastor ia chegar aqui orando, mas ia sair fogo do céu. Por quê? Porque uma coisa é quando a gente tem tempo apenas para ministrar, para cuidar do rebanho. Outra coisa é quando a gente tem que se dividir em 4 para fazer tudo. Sim ou não? Sim ou não? Por exemplo, morre um familiar seu, tem que fazer um enterro. Onde é que está o pastor? Trabalhando. Você adoece e vai para o hospital, precisa de uma visita. Onde é que está o pastor? Está trabalhando. Você vai casar e precisa que o pastor faça o casamento. Mas onde é que está o pastor? Está trabalhando. Nessa noite ele está trabalhando. E aí? Talvez você diga, poxa, eu tenho um pastor, mas ele não serve. Por quê? Porque ele sempre está trabalhando. Querido, se você quer que o pastor cuide de você, cuide do pastor também. Amém? Você tem que ter responsabilidade sobre o pastor. Isso é bíblico. E essa conversa diabólica, que o diabo fica falando, disseminando, de gente dar dinheiro para pastor. Meu irmão, se não der para o pastor, vai dar para o cigarro, para a bebida, para a droga. É ou não é? Engraçado isso, né? Tem muita gente que já criticou você porque você é dizimista. Quem já foi criticado? Levanta a mão. Não é? Mas eu pergunto, eles pagam as tuas contas? Não. Eles pagam as contas da igreja? Não.
Mas quando eles estão com problemas, eles procuram vocês. E vocês procuram quem? A igreja. Não é verdade? Então, no final das contas, tem que ter igreja, tem que ter pastor. E para ter tudo isso, tem que ter o quê? Manutenção. Amém? Tem que ter. Porque se não tiver, não tem. Então veja como é bíblico. Diga. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram pouquinho. Foi pouquinho? Como é que eles trouxeram? Em abundância as primícias. Por que as primícias? Porque é o primeiro. É o que vem primeiro. Isso é o dízimo. As primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo. Foi só do líquido, pessoal? Não, foi de tudo. Está vendo aí? O dízimo de tudo. Trouxeram em abundância. Tudo em abundância. Tudo das primícias. A oferta das primícias, o dízimo das primícias e tudo em abundância. Espera aí, pastor. O povo estava passando dificuldade, traz tudo em abundância. Eles estavam fazendo um concerto com Deus, estavam organizando a vida deles com Deus, estavam fazendo ligação com Deus, e eles tinham que abrir o coração e o entendimento, porque a chave, a resposta estava na mão de quem? De Deus. Quando você não é generoso, você duvida de Deus. Aquele povo disse: não, Deus é que vai me dar a resposta. E aí eles trouxeram tudo em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam, diga habitavam, nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas, o dízimo das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. Imagine, montões e montões de dízimos. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões e no sétimo mês acabaram. Então foi uma campanha de quantos meses? 4 meses. No terceiro começaram a fazer, olha aí. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, né? Então, no terceiro mês eles começaram a fazer. Eu estou falando dos montões, não do começo da oferta. Realmente foi 7 meses. Mas o primeiro montão foi feito no terceiro mês. E no sétimo mês acabou. Fizeram os montões. E aí diz, ó: vindo, pois, Ezequias, que era o rei, e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntaram Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Espera aí, para só um pouco. Eles perguntaram para quem? Sacerdotes e levitas. Como é que estavam os sacerdotes e levitas? Vendo montões dentro da casa de Deus, de dízimos e ofertas. Eles estavam tristes ou alegres? Estavam alegres, porque eles estavam comendo à vontade, né? Estavam vivendo bem. Aí o que é que a Bíblia diz? Ezequias perguntou: como é que foi esse negócio aí? Como é que chegou esses montões aí? Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que começou, diga comigo, desde que se começou, leia comigo, desde que se começou, mais alto, desde que se começou a trazer a casa de quem? Casa de Deus, a casa do Senhor, não é a casa do fulano, não é a casa do Beltrano, não é a casa de show, é a casa do Senhor. Desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas. Disseram quem? Os sacerdotes e levitas, abençoados. E aí diz o quê? E ainda há sobra em abundância na casa de Deus. Amém, pessoal? Pode faltar alguma coisa na casa de Deus? Não. Mas pastor, na minha casa está faltando. Como é que não vai faltar aí na casa de Deus? Aprenda. Na casa deles estava faltando, mas eles pegaram e deram em abundância das primícias das ofertas e dos dízimos. Olha,
diz assim: ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo. Quem crê que Deus abençoa? E esta grande quantidade é o que sobra. Então, desde que eles começaram a trazer, Deus começou a abençoar. Desde que eles começaram a trazer as primícias das ofertas e dos dízimos em abundância, Deus começou a abençoar eles, de forma que não faltou mais nada para o povo. Quem está entendendo isso? Às vezes a pessoa fica com raiva, porque a gente fala sobre isso. Mas se a gente não fala, a pessoa está vivendo em maldição e não em bênção. Quem está entendendo? Se a gente não mostra a você a obediência a Deus, e que você tem que quebrar esse materialismo, porque é materialismo, e você tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas, você sofre, você perece, você passa por dificuldade, você passa por aflições, por desânimos, por desalentos, e depois você está culpando a Deus, e a igreja, e ao pastor, e diz: desde que eu fui naquela igreja, nunca fui abençoado. Estão entendendo, sim ou não? E Deus, e eu, e a igreja, não podemos fazer nada, se você não escolheu a bênção e sim a maldição. Porque quem escolhe, você. Deus só dá o quê? O chamado. Quem vai para o inferno é quem não quer Jesus como Salvador. Sim ou não? Sim ou não? Quem é que passa dificuldade financeira? É quem não é dizimista e ofertante em abundância na casa de Deus. Quem é que sofre no casamento? Aquele que é infiel e desleal. Então, tudo depende da minha prontidão? Sim. Tudo depende da minha obediência? Sim. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado, mas não é todo pecador. Purifica de todo pecado, não purifica todo pecador. Por que não purifica todo pecador? Porque nem todos querem receber o sangue de Jesus. Deus pode abençoar todas as pessoas, mas não são todas as pessoas que são abençoadas. Por quê? Porque há muitos que rejeitam a palavra de Deus. Está entendendo? E aí você fica nessa prostração, você fica nessa sofreguidão, você fica nessa frieza, no desalento, e ainda pensando consigo mesmo: se Deus quisesse, tudo isso podia ser diferente. Eu quero mostrar para você que Deus quer, e Deus pode, e Deus vai te exaltar, mas primeiramente, ouça e pratique a voz de Deus. Amém ou não amém? Ouça, irmão, aprenda a ouvir. A Bíblia diz aí em Deuteronômio 28, 12, ele diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Então Deus vai abrir, quem crê? Vai abrir. Lá em Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos na casa do Senhor, e provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha abundância. Amém? Lá em Deuteronômio 28, 13, ele diz que você será posto por cabeça e não por cauda, que estará em cima e não embaixo. É importante a gente saber nosso lugar. Deus não quer você lá sofrendo, amém? Deus não quer você sofrendo. Deus quer te dar vitória. Quem crê? Abra em Efésios 6, versículo 10. Concluindo, fortalecei-vos em quem? Na religião? Não. Fortalecei-vos em quê? No Senhor. Fique forte em quem? No Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É só isso que você precisa para ter vitória, irmão. Se fortaleça no Senhor. Sai desse desânimo, sai do pecado, sai da desobediência. Amém ou não amém? Você está do lado de um irmão aí, faz assim, ó, cutuca ele e diz assim: irmão, sai do desânimo, sai da desobediência, obedece a Deus, ouve a voz do Senhor, e Ele vai te exaltar. Amém ou não?
Ora, se você não tomar uma atitude, isso vai continuar. Sabe aquela dor de barriga que não passa? Vai ser amanhã, vai ser depois, vai ser depois e vai ser depois e vai ficar sempre. Essa frieza não pode continuar, quem crê? Essa tristeza não pode continuar, quem crê? Esse desemprego não pode continuar, quem crê? Essa miséria espiritual não pode continuar na sua vida e na sua casa, quem crê? Então tome uma atitude. Tome uma atitude para com Deus. A resposta vem do Senhor, a Bíblia diz. Mas depende do homem tomar a sua decisão. Amém? Ele não mandou ontem, ele mandou hoje. Ele não mandou para amanhã, ele mandou para hoje, para agora. Salvação. Veio um anjo aqui com um cálice da salvação para você, quem crê? Sexta-feira alguns faltaram o culto, mas eu falei dos dois cálices, o cálice da salvação e o cálice do juízo. Sabe o que é que você estava segurando? Vem cá, pastor Dantas, deixa eu pegar aqui. Aproveita e fica com um copo, que eu sei que você vai querer outro. Bebe logo um gole aí, vai, bebe um gole aí, senão vai derramar no senhor. Pronto. Olha para mim. Tá bonito essa gravata, gostei. Pois, aqui tem um cálice da salvação. E aqui tem um cálice do juízo de Deus. Vai vir ou não vai? Quem crê que vai vir juízo? Mas veio a salvação. A salvação veio há 2000 anos atrás, em Jesus, lá na cruz. Veio a salvação. A Bíblia diz que ele veio para salvar aquele que está perdido. Então ele veio e trouxe o cálice da salvação para quem estava esperando pelo juízo. O cálice do juízo, da cólera de Deus, estava na mão de toda a raça humana, representada aqui pelo pastor Dantas. E aí, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, com o cálice da salvação. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Esse cálice da salvação veio até a raça humana. E aí, qual é a vontade de Deus? É que você receba o cálice e entregue para ele o cálice do juízo, porque ele é o juiz. Amém? Esse cálice, nele, quando você bebe, é doce. Por que é doce? Porque agora, enquanto você está bebendo, não tem efeito. Está doce, está gostoso, é saboroso, é bom demais, vale a pena. Mas quando você terminar de beber esse cálice, você vai sentir que bebeu, como que é aquele remédio que dá diarreia? Um laxante. Você parece que bebeu um laxante, irmão. Assim que você terminar de beber. Quem já fez lavagem estomacal, intestinal? Quem já fez? Você toma o troço e sai correndo. Assim que você beber, enquanto está bebendo, está tudo bacana, tudo bom. Enquanto você está nessa vidinha mais ou menos aí, está tudo bem. Mas quando você terminar de beber, você vai sentir o efeito do juízo de Deus, da cólera, da ira. Porque as maldições vêm sobre ti e te abatem. Quem está entendendo isso? Então, para que você não viva em maldição, ele tirou de você a maldição. Foi o que ele fez? Lá em Isaías 53, ele levou sobre si as nossas maldições. Amém? Dores, enfermidades, sofrimento. Levou sobre si. E o castigo que nos traz o quê? A paz. Ele levou sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarado. Então creia que você está sarado. Amém? Agora, o cálice da salvação está com ele? Sim ou não? Está ou não está? Para ele fazer o quê? Para ele fazer o quê, pessoal? Ficar segurando? A resposta veio de quem? De Jesus. Senhor, se é a tua vontade, então que eu beba. A vontade de Deus tem que ser o quê? Ingerida. Amém? Você tem que digerir a vontade de Deus.
Você vai beber e vai digerir. Pastor, o que é que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro? Qual é a fórmula? Eu vou dizer: alegria, diga alegria, dores, perseguições, momentos de solidão, frieza, tristeza, angústia, depressão, opressão, riqueza, pobreza. Aqui dentro tem filhos, netos, bisnetos, realizações. Quer dizer, tem coisas boas e coisas ruins. O cálice da salvação não é bebido. A pessoa diz: não, eu recebi Jesus, agora vai dar tudo certo. Ele não está dizendo isso. Ele disse: no mundo tereis aflições. Então, quando você pegar o cálice da salvação, não vá se iludindo pensando que agora pirlim pim pim, mudou tudo. Não, beba o cálice da salvação, mas saiba que você é mais um no mundo inteiro que sofre os mesmos problemas, mas um dia morar no céu. Amém ou não amém? Igual você, tem no mundo todo, seus irmãos estão sofrendo. Não queira ser melhor do que ninguém. Todo mundo padece, todo mundo sofre, mas importa que a gente beba o cálice da salvação. Dentro do cálice está lá escrito que eu tenho que ser obediente ou desobediente, perseverante ou não, perseverante. Até quando? Até sábado, até domingo ou até o final da vida? Até o final da vida. Então, irmão, no caso da salvação, está escrito que nós temos que ser dizimista e ofertante ou roubar a Deus? Dizimista e ofertante. Está dizendo que eu tenho que congregar ou fazer parte quando eu quiser? Congregar. E mais ainda, como eu disse na sexta, congregar e agregar valores à igreja que precisa de você. Porque o irmão que está do seu lado precisa do seu exemplo. O irmão que está do seu lado precisa do seu amor, precisa da sua ajuda, precisa do seu apoio, precisa da sua oração, precisa da sua firmeza de caráter, precisa do seu propósito de vida, precisa que você honre o evangelho para que ele se sinta fortalecido por você. Amém? Então, irmão, no caso da salvação, eu não vou encontrar só momentos alegres, eu vou ter os tristes, mas a Bíblia diz que em tudo nós podemos vencer o mundo, e a vitória que vence o mundo, está lá na carta de 1 João 5, é a nossa fé, que embora o diabo esteja ao derredor, buscando a quem possa devorar, nós temos que permanecer firmes na fé. Amém ou não? Amém? Quem já pensou em desistir, levanta a mão. Já pensou? Não foi você não, foi o diabo. Foi o diabo que colocou o pensamento. Ele fica lá, ó, desiste, você não vai conseguir, desiste que você não vai conseguir. Irmão, permaneça firme até o fim e você receberá a coroa da vida. Amém? Entre ganhos e percas, entre vivos e mortos, você vai chegar lá e vai vencer e vai ser exaltado. Amém? Quer as pessoas te amem ou não, Deus te ama. Quer falem bem ou não de você, Deus te ama. Amém? Então, irmão, se incomode agora em agradar a Deus, em servir o Senhor, em ser fiel a Deus. Fique de pé. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.